Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, um fundo imobiliário muito interessante para vocês analisarem. E já adianto que eu cantei a bola para vocês anteriormente, quando esse mesmo fundo imobiliário estava sendo negociado a um valor de R$26 mais baixo. No ano passado, quando ele teve uma variação onde ele sofreu uma queda muito brusca com relação a algum investidor tubarão que realizou alguma venda e movimentação no seu portfólio de carteira desse fundo, sentiu-se uma variável muito grande na cota e aí acabou que caiu muito. E hoje, negociado a R$26 a mais do que quando eu noticiei no vídeo. Esse vídeo até teve muitas visualizações, mas eu vou trazer para vocês explicando não só um pouco mais sobre esse fundo, dos indicadores, mas também trazendo uma leitura completa e uma análise completa, detalhada sobre o relatório gerencial desse fundo que foi lançado no dia 5 de janeiro. O HTMX11, um fundo imobiliário que trabalha com o setor de hotelaria. Não só na parte de hospedagem, aluguéis de quarto, mas também uma importante estratégia que eles têm de compra e venda de quartos de hotel, tá bom? Então, fica no vídeo para que vocês venham a analisar junto comigo um relatório gerencial interessante e verificar se ainda ele está barato ou não para estar investindo, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, roda a vinheta! Cada detalhe desse fundo imobiliário. Então eu não vou me estender muito e vou trazer para vocês uma coisa bem resumida. Então já vem para a tela do meu computador HTMX11, esse fundo imobiliário muito interessante, que ele trabalha na parte de hotelaria, como eu falei para vocês, e algo que eu quero trazer para vocês já de cara é o valor da cota, R$180,70. É um fundo imobiliário muito caro atualmente, mas em um ano ele estava sendo negociado a R$99. Esse tipo de cota, ele é uma cota já de base 100. Só que ele cresceu tanto, não só pós-pandemia, mas também recentemente, que ele está sendo negociado mais de 2 vezes o seu preço. Quase, na verdade, Quase, na verdade, 2 vezes o seu preço de mínimas. E já chegou a cotar R$198. Um dividend yield muito interessante de 13,79%, uma valorização em 12 meses de 59,90% e só nesse mês ele teve uma queda leve de 5,95%, tá bom? Aqui o que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico é essa parte aqui em 30 dias, exatamente quando eu cheguei para falar para vocês sobre essa movimentação no vídeo que eu tenho no canal. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma parte desse vídeo, só o enunciado, para vocês verem que é interessante estar acompanhando o canal, porque eu trago notícias quentes, notícias bombásticas, notícias do momento, para que vocês que estão acompanhando o canal sejam bem informados e tomem a sua decisão da forma melhor possível, tá bom? Eu não vou mentir, eu fiquei muito tentado a comprar, não só na queda desse HTMX, como também o outro fundo que eu noticiei no vídeo. Só que me faltou dinheiro. Então, eu acabei ficando por fora dessa grande oportunidade de ter o HTMX em carteira. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que em 30 dias, como vocês estão vendo aqui, em 30 dias o fundo teve essa queda, que é visível. Ele veio aqui, uma leve baixa e aqui, ó, despencou. Essa despencada que ele teve, pessoal, só para vocês verem em números, ele começou no dia 26 de dezembro, R$188, depois subiu para 198 no dia 28 de dezembro, aí depois caiu no dia 3 de janeiro, caiu R$190, caiu já R$8, E aí, meu amigo, no dia 4 de janeiro, ele saiu de 190
para R$ 154. R$ 36 por cota ele caiu. Imagina aí, quem tem 1.000 cotas desse fundo, perdeu R$ 34 mil. Por isso que a renda variável é tão interessante de se negociar, né? Não só pela queda, mas também pela alta, porque você observe, no mesmo dia 5, ele já foi para 163, no dia 6, 175, no dia 9, 177, e aqui ele está já 180 atualmente, né? R$ 180. Mas o que vocês precisam analisar e verificar sempre é essa variação. A renda variável sempre vai ter isso aqui, ó, altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas, né? Mas desde que a gente não se perca nessa renda variável, a gente encontra sim muitas vantagens. E em 6 meses, olha como o relatório dele funciona, olha como o gráfico dele funciona. Em 6 meses, esse fundo teve uma alta estrondorosa, saindo aí de números de R$ 123 para R$ 198. R$ 75 por cota de crescimento. Claro que nós temos aí em menos de um ano ele crescendo tanto assim, né? Que é influência também dessa estratégia que ele tem. Eu não vou me alongar aqui nessa parte, porque vocês já entenderam. Nós temos aqui um PVP super descontado, né? Para mim, um PVP de fundo imobiliário aceitável para estar fazendo parte da minha carteira é de 1,05 no máximo. Já ações, para mim, eu ainda aceito 1,08 ou até 2,0. Essa, para mim, é o PVP das ações. Já nos fundos imobiliários, abaixo de 1,05 é o único que eu aceito. Eu não pego fundo imobiliário acima de 1,05 porque eu sei que eu vou estar pagando muito mais caro. Então, eu prefiro não negociar. É um fundo imobiliário que ele tem 32 mil cotistas, ainda não tem tanto cotista devido ao valor patrimonial de cota dele, que é muito alto. Ele possui um valor de mercado de 271 milhões, tem um valor em caixa de 18 milhões e o dividend yield dele, que nem eu falei, né, 13 pontos alguma coisa. O rendimento dele, R$ 3,25. Olha aí, é muito alto comparado se o valor da cota, ele está pagando mais de 1%, 1,64% ao mês. Não é sempre esse rendimento que ele sempre está pagando, sempre varia, né, de acordo com o lucro que ele teve, né, porque vocês bem sabem que o fundo imobiliário eles são obrigados a pagar 95% do lucro, qualquer que seja, tanto de venda quanto do CRI, de valores que eles recebem, eles têm que pagar 95% desse lucro para os cotistas. Mas o HTMX ele tem uma frequência de dividendos muito, muito boa. Por quê? Ele sempre vai estar negociando quartos de hotel, como eu falei no início do vídeo. Então ele pagou 3,25 em janeiro, 3,70 em dezembro, 3,70 em novembro, 2,85 em outubro, R$ 2,00 em setembro, 1,87 em agosto. Então assim, ele vai caindo, porque não é pelo aumento da cota, não é pela quantidade de clientes, é porque ele realizou uma venda. E nessa venda que ele realizou, ele teve lucro. Eu vou mostrar agora para vocês o relatório gerencial do fundo, para que a gente venha entender um pouco mais sobre a estratégia dele e alguns indicadores para você, querido inscrito, estar analisando melhor e até querendo futuramente ou não aportar ele em sua carteira. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre esse relatório gerencial. Eu já tenho aberto aqui o relatório gerencial do HTMX na tela, né? Agora a gente vai dar uma lida, né? Onde tem aqui o comentário do gestor, o sumário dele, ó, desempenho hoteleiro, resultados financeiros. O que eu vou focar muito com vocês, tá bom? Vou focar muito nessa parte do comentário do gestor. Vamos ler um pouco. O desempenho hoteleiro, que é interessante vocês saberem, porque é o ramo em que o HTMX negocia. Alguns resultados financeiros. O portfólio do fundo, que são os ativos que ele tem em carteira. E o perfil dele, certo? Essa parte daqui eu não vou entrar não com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas deixa nos comentários se você quer que eu traga uma análise mais profunda, não só desse fundo como de outros. Deixa nos comentários aí se você ainda está assistindo ainda esse vídeo
Comenta aí algum ponto de melhoria que você acha que é necessário para melhorar a didática e o aprendizado dos vídeos em que eu trago para vocês, tá bom, pessoal? É muito importante a sua interação no canal. Pronto, já começamos aqui o comentário do gestor. Nós temos aqui uma coisa muito importante que ele fala referente ao lucro. Então, assim, prezado investidor, nós já vamos começar aqui, ó. No Brasil, o cenário inflacionário se mostrou positivo, principalmente devido às matérias estruturais. Em novembro, o IPCA apresentou a inflação e tal. Aqui é sobre os números. O Banco Central conclui o ciclo de corte, mantendo a taxa Selic próxima de 9. Ou seja, até o final de 2024, é relevante mencionar que no início de novembro, o Copom reajustou a taxa Selic para 12,25 do ano, refletindo a postura da autoridade monetária diante do cenário econômico vigente. Diante do cenário mais favorável, o mercado precifica a taxa Selic cerca de 9%. Porque muitas empresas, muitos fundos imobiliários e muitos outros investidores querem muito que essa taxa Selic caia até para 9%. Por quê, pessoal? A renda fixa, ela é contrária à renda variável, né? Para quem investe, sabe muito bem a diferença dessas duas, mas para quem não, quem está chegando agora no canal, a renda variável é aquela renda que sempre vai estar variando de acordo com a marcação ao mercado e influenciado também por notícias e até mesmo por preços. Já a renda fixa é um valor determinado, pré-fixado, pós-fixado, para que você venha investir o seu dinheiro. No caso, se você tiver R$1.000 e quer investir na renda fixa, você vai ter um pré-determinado de lucro daqui a 3 anos de 5%, um exemplo. E aí você vai ter a ciência de quanto você vai ter de retorno em cima desse valor investido. Já a renda variável você vai ter que projetar de acordo com as estatísticas e tudo mais. E ainda você vai sofrer variações no mercado de acordo com a oscilação dos preços. Mas não deixa de ser um investimento muito bom, como eu também trago para vocês aqui. Eu tenho um projeto no canal com relação à renda fixa no PicPay e também tenho a minha carteira de investimentos com relação à renda variável. Mas o comentário do gestor, não só desse fundo, mas também em outros gestores também pedem e querem muito que a renda fixa seja caída, principalmente a taxa Selic, que é a taxa mãe da básica de juros, tá bom? O desempenho hoteleiro. O que é o desempenho hoteleiro? O desempenho hoteleiro, pessoal, é sobre a taxa de ocupação, o valor de diária média e sobre esses indicadores. Nós temos aqui o HTMX muito bem posicionado. Por quê? Desde dezembro de 2018 até outubro de 2023, nós temos uma taxa de ocupação que vem variando, e aí ele vem se mantendo. O que aconteceu para essa taxa de ocupação estar em 1% em 2020? Nós sabemos que foi a crise mundial de saúde, aonde influenciou muito mesmo a parte de turismo. Então, muitos hotéis sofreram muito com essa variação de falta de clientes, falta de turistas passeando e viajando. Então, o HTMX foi o momento exato aonde ele sofreu essa variável, principalmente nas ações também, na cotação em que ele tem em junho e março de 2020, tá bom? Já vemos que ele começou a se reerguer em dezembro de 2020, em junho de 2021, e agora atualmente ele está numa média de entre 50% a 70% de taxa de ocupação. Que isso aqui é maravilhoso. Você pegar um hotel que tem, um exemplo, de 30 a 40 quartos de hotel, e você ter 70% dele ocupado, isso é maravilhoso. Mas não é diferente de galpões logísticos, centros industriais, escritórios. Por quê? Esse tipo de imóvel, esse tipo de investimento logístico, de fundos imobiliários desse setor, eles precisam estar ocupados, porque imagine só, a diferença de um hotel que tem 70% ocupado com 40 quartos, para um galpão logístico que só tem um inquilino. Então, assim, é muito diferente. Aqui você vai ter 40 inquilinos, um exemplo, entendeu? Por isso que sofre essa variação e essa taxa de vacância de ocupação é até aceitável para o HTMX, tá bom, pessoal? Já a diária média ela tem uma variação muito interessante, porque ela vai sofrer de acordo com os preços e os valores de juros e também de cada região. Por exemplo, você que mora no Nordeste ou você que mora no Sul, no Sudeste, você sabe que a diária média é diferente. Por exemplo, um quarto de hotel no Sudeste, em São Paulo, é caríssimo.
né? Um quarto de hotel no Nordeste é mais variável, de acordo com a localização. Um quarto de hotel no Norte também é variável. Então, por isso que tem essa variação. Porque o HTMX, além de possuir em diferentes regiões, ele também tem a marcação a mercado em relação à diária. Recebimento por quarto, que é a média, e agora resultados financeiros. Nós temos aqui um resultado financeiro que eu quero mostrar para vocês interessante, né? A receita diária, né? a receita de renda fixa, a receita de venda de quartos e o custo com os quartos. Isso daqui é o que traz mais lucro para o HTMX, a receita com venda de quartos. Vamos lá? Em 12 meses, ele teve 25,624. Isso foi em 12 meses o acumulado. Em junho de 2023, 1.500, julho, 1.600, agosto, 2.200, setembro, 8.800, outubro, 4.200, novembro, 4.800. Então, assim, nós temos um lucro muito interessante na relação das vendas de quarto. Já o lucro líquido por cota, que é essa parte aqui, ele varia de 1,88, 1,87, 2, 5,16, 2,99, 3,23 e no final dá 23,99. Tá vendo? Em 12 meses ele distribuiu aí 23,99. Lembrando que é líquido, lucro líquido, não é o lucro bruto. Então, nós temos aí um lucro muito interessante do HTMX em 12 meses. E tem até um comentário, ó. Durante novembro, 9 unidades hoteleiras foram vendidas. 9 unidades hoteleiras foram vendidas, gerando uma receita de venda de R$ 3.617.124. Após redução da taxa de performance, resultou um lucro líquido de R$ 3.259.872, ou R$ 2,16 por cota. Desde que foi iniciado o ciclo de desinvestimento, foram vendidos 493 unidades hoteleiras, fazendo o valor de R$ 46,13 por cota amortizada. A carteira do fundo começou em dezembro de 2023 operando com 452 unidades em 22 hotéis. Então, essa estratégia do HTMX é extremamente rentável para o cotista e para o próprio fundo. Por quê? Nós temos aí um investimento muito interessante na parte de venda e compra de quartos de hotel. Porque o HTMX ele negocia exatamente dessa estratégia. Não só dos aluguéis que ele vive, mas também da venda e compra. Então, esse tipo de informação aqui é valiosíssima. Não só a estratégia, mas como a informação. Nós temos aqui uma quantidade de cota arrecadada em novembro de R$ 2,16. Somando com o lucro do aluguel, isso pode chegar a R$ 3,70, R$ 3,80, como foi bem visto por vocês aqui no início do vídeo, tá bom, pessoal? Então, por isso que o HTMX tem uma estratégia vencedora e diversificada para distribuição de dividendos, tá bom? Aqui é a rentabilidade dos últimos 12 meses. Nós temos uma rentabilidade acima da média, né? Desde abril de 2023 até novembro de 2023. Ele bate o IPCA, ele bate o IFIX, ele bate o CDI. Olha a diferença aqui do HTMX para os outros índices. Onde eles estão? Olha onde o HTMX está. 90,2%. Então, assim, é um fundo imobiliário super, hiper, mega interessante, né? De acordo com um setor em um nicho específico. Lembrando a vocês, ele não é diversificado, ele só é da parte de hotéis. Então, Deus o livre, aconteça alguma situação que possa influenciar negativamente no ramo de hotelaria e turismo, o HTMX, ó, acaba caindo. E, infelizmente, isso é a realidade, tá bom, pessoal? Sempre vai ter esses riscos para que a gente venha a correr. Evolução de base de cotistas. No período de 12 meses, o fundo apresentou um aumento de 20% no número de investidores. Isso é muito interessante, né? De dezembro de 2022 até novembro de 2023, teve um crescimento de 20% desse número para esse número aqui, ó. Cresceu 20%. E esse valor aí é referente também aos novos investidores que chegam com a visão estratégica de receber dividendos e acreditar muito no fundo. Já o portfólio do fundo, nós temos aqui algo muito interessante. Quartos por bairro e quartos por segmento. Isso é o que eu quero trazer para vocês de muito valoroso para que vocês venham analisar. 40% dos quartos por segmento é no valor na parte econômica. 35% no mid-scale,
3% no S econômico e 22% no Mid Scale U. Já os quartos por bairro, 30% no Brooklyn, 28% no Itaim, 11% nos Jardins, 10% no Campo Belo, 10% Chácara Santo Antônio e 11% em outros, certo? Já em quartos por administradora e quartos por ativo. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver quais são as responsáveis aqui. Ó. Nós temos aí essa quantidade da parte de desenvolvimento e temos aqui o fundo IBIS, onde os tipos de hotéis que ele tem em carteira. Tem o IBIS, número de UHTs, reservas de imóveis, IBIS São Paulo Morumbi, Suítes de São Paulo, Grães Plaza, IBIS São Paulo Congonhas, Stan Internacional. Esses são os imóveis do HTMX, tá bom, pessoal? Então, o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse. Um pouco da estratégia do HTMX e um pouco mais sobre os seus valores. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, pessoal, desse tipo de informação e que vocês venham a analisar mais sobre esse tipo de fundo, porque ele é muito específico em um nicho específico. Então, vocês precisam ter certeza do que vocês querem estar investindo. Analisem corretamente, vejam se vale a pena. Lembrando, ele está muito acima do seu valor patrimonial, como eu mostrei para vocês. O PVP dele está 1,18. Então, se vocês forem comprar hoje, analisem corretamente. Lembrando que aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Vejam e olhem muito os vídeos do canal, porque eu sempre vou estar trazendo notícias para vocês, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, curta, comente e compartilhe para mais pessoas estarem fortalecendo o nosso trabalho. Se você gostou, deixe nos comentários se você tem interesse nesse fundo ou não. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.